A história de José é uma das narrativas mais profundas e inspiradoras da Bíblia, contida no livro de Gênesis. Ela não é apenas uma crônica de eventos familiares ocorridos há milênios, mas um relato universal sobre resiliência, fé inabalável e a soberania do propósito em meio às maiores injustiças humanas. José, o 11º filho de Jacó, nasceu em uma família complexa e numerosa, mas sua trajetória o levaria a ser um dos homens mais poderosos da antiguidade, salvando não apenas sua família, mas toda uma civilização. A jornada começa nas vastas pastagens de Canaã, onde Jacó, também conhecido como Israel, vivia com seus 12 filhos. Entre eles, José brilhava de forma diferente aos olhos do pai. Ele era o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó amara com uma devoção que desafiou anos de servidão. Para Jacó, José não era apenas mais um filho, ele era o herdeiro da promessa e o consolo de sua velhice. Como uma manifestação pública e tangível desse favor especial, Jacó mandou confeccionar uma túnica ornamentada, longa e de cores vibrantes. Naquela cultura, tal vestimenta não era apenas um agasalho, mas um símbolo de status e autoridade, sugerindo que José, apesar de ser um dos mais novos, poderia ser o escolhido para liderar o clã acima de seus irmãos mais velhos. Essa distinção, embora nascida de um amor profundo, tornou-se o catalisador de uma tragédia familiar. Seus 10 irmãos mais velhos, homens endurecidos pelo trabalho braçal e pelo sol escaldante do deserto, viam naquela túnica uma afronta diária. A inveja, esse sentimento silencioso e corrosivo, começou a se infiltrar em suas conversas e pensamentos. Eles não conseguiam mais dirigir uma palavra amigável ao irmão caçula. O ambiente familiar, que deveria ser de união, transformou-se em um campo minado de ressentimentos e olhares atravessados. A tensão familiar atingiu seu ponto de ruptura quando José, aos 17 anos, começou a ter sonhos extraordinários e vívidos. Em uma noite, ele viu a si mesmo e seus irmãos no campo, atando feixes de trigo. De repente, o seu feixe se levantou e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos o rodeavam e se inclinavam diante dele. Em outra ocasião, o sonho foi ainda mais grandioso. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Com a ingenuidade típica da juventude, José compartilhou essas visões com sua família. Se a túnica já era um insulto, os sonhos foram interpretados como uma declaração de guerra. "Reinarás porventura sobre nós?", questionavam os irmãos com escárnio. Até mesmo Jacó, embora guardasse aquelas palavras no coração, sentiu-se na obrigação de repreender o filho pela aparente falta de humildade. O que ninguém compreendia naquele momento era que aqueles sonhos não eram frutos da vaidade de um adolescente, mas sim fragmentos de um plano divino que estava sendo tecido no invisível. Certo dia, Jacó, preocupado com o silêncio de seus filhos que pastoreavam em Siquém, enviou José para trazer notícias deles. A jornada era longa e solitária, mas José, impulsionado pelo dever, percorreu o caminho até encontrá-los em Dotã. De longe, a túnica colorida brilhava sobre o sol, servindo como um farol para a raiva acumulada de seus irmãos. "Lá vem o mestre dos sonhos", zombaram uns com os outros. O plano de matá-lo foi imediato e brutal. Rúben, o irmão mais velho, em um momento de consciência, tentou impedir o fratricídio, sugerindo que apenas o lançassem em uma cisterna vazia e seca no deserto, planejando secretamente resgatá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Quando José se aproximou, não encontrou o abraço dos irmãos, mas sim o terror. Eles o despiram da túnica odiada e o jogaram no poço profundo. Enquanto o jovem gritava por misericórdia do fundo da terra, os irmãos sentaram-se tranquilamente para comer. Foi então que uma caravana de mercadores ismaelitas, carregada de especiarias e bálsamos, apareceu no horizonte a caminho do Egito. Judá, percebendo uma oportunidade de lucro aliada ao desejo de se livrar de José sem sujar as mãos com seu sangue diretamente, propôs: "Que proveito haverá em matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo." Por 20 míseras moedas de prata, o preço de um escravo comum, José foi entregue a estrangeiros.
Para encobrir o rastro de sua traição, mataram um cabrito, mergulharam a túnica de José no sangue e a levaram a Jacó. A dor do velho pai foi ensurdecedora. Ele rasgou suas vestes e recusou ser consolado, acreditando que uma fera terrível havia devorado seu filho amado. Enquanto Jacó chorava em Canaã, José cruzava o deserto em correntes, sem saber que estava a caminho de seu destino. José foi levado ao Egito, uma civilização que contrastava em tudo com a vida simples e pastoril que conhecia. Ele foi comprado no mercado de escravos por Potifar, o capitão da guarda do faraó e um homem de grande influência. Longe de sua família, de sua língua e de seu Deus aparente, José poderia ter se entregado ao amargor ou à rebeldia. No entanto, ele escolheu a excelência. O texto bíblico faz uma observação fundamental. O Senhor estava com José. Essa presença divina não o livrou da escravidão imediata, mas deu-lhe uma capacidade extraordinária de prosperar onde quer que estivesse. Em pouco tempo, a eficiência e o caráter de José chamaram a atenção de Potifar. O jovem hebreu não era apenas um trabalhador, ele era um estrategista e um administrador nato. Potifar percebeu que tudo o que José tocava florescia, e em um ato de confiança sem precedentes para um estrangeiro, entregou-lhe a administração de toda a sua casa e de seus bens. José passou a circular pelos corredores do poder egípcio, aprendendo sobre economia, logística e política, sem saber que estava em uma escola preparatória para algo muito maior. No entanto, o sucesso também trouxe novos perigos. A beleza física de José e sua posição de destaque atraíram os olhos da esposa de Potifar. O que começou como olhares tornou-se uma pressão insistente e diária para que ele traísse seu senhor. José, porém, demonstrou uma integridade inabalável. Sua recusa não era baseada apenas no medo das consequências, mas em um princípio espiritual profundo. Como faria eu este tão grande mal e pecaria contra Deus? Um dia, aproveitando que a casa estava vazia, ela o cercou e o segurou pelas vestes. Sentindo-se humilhada e rejeitada, ela transformou sua paixão em ódio mortal. Usando a capa de José como prova falsa, ela gritou por socorro e o acusou de tentativa de abuso. Potifar, embora possivelmente desconfiasse da natureza da esposa, não teve outra escolha para manter sua honra senão lançar José na prisão real. Mais uma vez, a injustiça parecia vencer. José, que subira do poço para a administração de uma mansão, agora se via acorrentado em uma masmorra escura, destinado ao esquecimento. Mas mesmo ali, nas profundezas do cárcere, a narrativa sagrada insiste que o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Mesmo no cárcere, a luz de José não se apagou. Ele ganhou a confiança do carcereiro e logo estava administrando os outros presos. Foi ali que ele conheceu o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que haviam caído em desgraça. Ambos tiveram sonhos perturbadores em uma mesma noite, e José, com sabedoria divina, os interpretou com precisão. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó, mas uma vez restaurado a sua posição, o copeiro esqueceu-se completamente do jovem hebreu por 2 longos anos. Você está gostando desta narrativa sobre superação, fé e propósito? Se deseja aprofundar seus conhecimentos em histórias bíblicas e princípios de liderança que transformam vidas, inscreva-se agora em nossa newsletter semanal e receba conteúdos exclusivos diretamente em seu e-mail. Clique aqui para se inscrever. A vida de José no cárcere real do Egito parecia ter chegado a um beco sem saída. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, enquanto a poeira do deserto se acumulava nas grelhas da sua cela. 2 longos anos após a libertação do copeiro-chefe, o silêncio e o esquecimento foram os únicos companheiros de José. Imagine a angústia psicológica de saber que a chave para sua liberdade estava nas mãos de alguém que agora, desfrutando dos luxos do palácio, simplesmente se esqueceu de sua existência. No entanto, o tempo de Deus não é medido por relógios humanos.
O destino de José não estava à mercê da memória falha de um oficial, mas sob a regência de uma providência soberana que aguardava o momento exato da crise para manifestar a solução. O ponto de virada dramático aconteceu quando o próprio Faraó, o monarca divino das duas terras, tivera 2 sonhos sucessivos e perturbadores em uma única noite, sonhos que nenhum dos sábios egípcios conseguiam decifrar. No primeiro, ele estava à beira do rio Nilo, o coração pulsante da economia egípcia, quando viu 7 vacas gordas e magníficas subirem das águas. Logo em seguida, 7 vacas magras, esquálidas e famintas também subiram, e em um ato contra a natureza, devoraram as vacas gordas. No segundo sonho, 7 espigas de trigo, cheias e douradas, foram engolidas por